sou a Vivi. Capítulo 4, Estrutura e Gênero. Inúmeras gerações de autores criaram uma diversidade absurda de padrões para a história. E para organizar essas ideias por elementos comuns, criamos os gêneros. Só que é um sistema complicado. O McKee diz que desde o início dos tempos de criação, de tentativa de criação de um sistema, ninguém parece que concorda quanto à natureza e o número de gêneros. Ele dá alguns exemplos, tipo Aristóteles dividiu os dramas de acordo com a sua carga positiva ou negativa e o design da história. Então, dependendo de qual fosse, positivo ou negativo, o design poderia ser simples, que é com um final simples, sem ponto de virada, sem surpresas, ou um design complexo, com um clímax que muda completamente a vida do protagonista. Outros dizem que deveria existir mais gêneros ou dividir melhor por assuntos, amor, ódio, vingança. Esse capítulo é bizarrinho, mas é divertido. A parada é que no cinema, teoricamente, o público vai assistir, o filme no cinema já sabendo qual é o gênero. Então, o roteirista meio que tem que saber equilibrar a expectativa do público com momentos inesperados. Nessa parte do capítulo, o McKee dá toda uma lista de gêneros e subgêneros que os roteiristas usam, para cinema, e deixa bem claro que esses gêneros podem ser modificados, podem mudar com o tempo, dependendo dos valores da sociedade naquela época, enfim, que essas coisas podem mudar. Então ele fala de história do amor, filmes de terror que podem ser sobrenatural, mistério, super mistério, um épico moderno que é o indivíduo contra o Estado, faroeste, filme de guerra. Aí tem os tramas, é muito legal esses tramas, são 6 tramas. Trama de maturação, que é uma história sobre a vinda da idade. Trama de redenção, é a mudança moral interior do protagonista. Trama de punição, o bom moço vira mal e é punido. Trama de provação, a força de vontade contra o desejo de se render. Trama de educação, é o indivíduo mudando a sua visão de vida sobre ele mesmo, sobre as pessoas, normalmente indo do negativo ao positivo. É tipo Foi. Trama de desilusão é a mudança de visão de vida do positivo pro negativo. Os grandes, os mega gêneros, tem muitas variações e muitos subgêneros dentro deles. E ele até faz uma divisão nesse capítulo, além dos que eu já falei. Comédia, que podem ser paródia, sátira, comédia romântica, pastelão. Crime, dependendo do ponto de vista que é o assassinato, que é a história de crime, você pode ter detetive, thriller, espionagem, jornalístico, gangster. Drama social, pode se tratar sobre doenças, sobre pobreza, revoltas, um drama doméstico, drama político, drama médico. Aí tem ação e aventura. Ação e aventura é mega complexo, porque aborda muita coisa, tem muito subgênero dentro. Drama histórico, esse é legal, porque ele diz assim, quem se propõe a fazer um drama histórico, você tem que criar uma história em que o passado seja o presente. Tem que rolar aí um anacronismo, usar o passado como um vidro transparente que nos mostra o presente. Racismo, violência contra a mulher, violência de todos os tipos, batalhas religiosas. Aí tem também biografia, docudrama, que é centrado em eventos recentes e não do passado. Mocumentário, que é um documentário que finge ser real, mas na verdade é pura ficção, usado geralmente para fazer sátira, para satirizar alguma empresa, alguma coisa, algum assunto. Musical, ficção científica, filmes esportivos, fantasia, animação. E aí o último da lista que ele falou que pra quem acha que coisa de gênero é só pra filme, histórias comerciais, o último gênero ele deixou pra falar de filme de arte, que usam o que a gente até falou acho que 2 vídeos atrás, sobre a antitrama e o minimalismo, que a ideia é quebrar convenções. Mas claro que também pode ter subgêneros aí dentro do filme de arte, a história do amor, drama político. O dever de casa de todo escritor roteirista é catar o gênero que você quer escrever, identificar qual é o seu gênero e pesquisar suas práticas governantes. A escolha do gênero limita e determina diretamente o que é possível dentro de uma história. Essas que são chamadas, como é que diz, de as convenções do gênero. Ambientes, papéis, eventos e valores específicos. E você não deve apenas respeitar, mas tornar-se um perito nesses gêneros e em suas convenções. E aqui, dever de casa. Você deve listar todos os trabalhos que você acha similar ao seu. Livros, filmes. E fala pra você alugar esses filmes. Aí eu vou acrescentar que também compre esses livros que você listou aí, que são parecidos com a sua história. Com os livros e os filmes em mãos, tem que estudar cena a cena, separando ambientes, papéis
papéis, eventos e valores. E depois que você estudar tudo, você tem que se fazer a seguinte pergunta: o que todos esses trabalhos desse gênero sempre têm? Quais são as convenções de tempo, lugar, personagem e ação? E enquanto você não responder isso, o público vai estar a um passo na sua frente. A ideia é posicionar o público, criar a expectativa de gênero, desde o título ao pôster, e no nosso caso, se você for escritor de romance, a capa do livro. E o marketing competente fixa o tipo de história ao público. Robert Frost dizia que escrever em verso livre é como jogar tênis sem rede, pois as demandas autoimpostas são as que mexem com a imaginação. No exemplo do poema, o McKee diz que graças à limitação criativa, no esquema de rimas, o poema alcança uma intensidade que faltaria caso o escritor se permitisse escolher qualquer palavra. Todo capítulo do McKee tem ele joga umas frases assim feitas, mas que eu adoro. Acho que todo mundo devia mandar fazer aqueles quadros, sabe, motivacionais de cozinha, de corredor ou de banheiro, ou até de quarto. Talento é como um músculo, sem exercício atrofia. Então, deliberadamente, nós colocamos rochas no caminho, barreiras, justamente para nos ajudar a nos inspirar. Reforçando que é importante manter a convenção dos gêneros, dependendo do gênero que você escolher, mas tentar sempre evitar o clichê. E com o domínio do gênero, nós podemos guiar o público por variações ricas e criativas das convenções. Aquela famosa frase: conheça as regras para depois quebrá-las. Ele fala também de misturar os gêneros. É claro que a gente sempre mistura os gêneros e os subgêneros para poder criar uma diversidade de clima, de emoção, para enriquecer os seus personagens. E outra coisa que é muito importante falar também é que essas convenções não estão entalhadas em pedra. Elas evoluem, crescem, se adaptam, mudam de acordo com as mudanças do mundo. E o escritor, um bom escritor, claro, tem que se manter a par das mudanças do mundo para não criar aquela história antiga, passada, machista, homofóbica, enfim. Só dizendo. O domínio faz com que você escreva a verdade. Dessa forma, não importa o quanto a sua história se passe no passado, as novas gerações vão se ver refletidas na história. Para fechar, McKee diz que, obviamente, como todos nós já sabemos, que para escrever um roteiro, um romance, a gente precisa de muitos e muitos meses. Ele até fala de esquece essa coisa de que falam que escreveram uma história inteira num fim de semana na piscina. Isso não existe. Um bom roteiro, um bom romance leva meses. Você precisa de muita, mas muita disciplina e se fazia a seguinte pergunta: o que vai manter o seu tesão na história por todos esses meses? Grandes autores geralmente não são ecléticos, diz McKee. Diz que eles são focados em uma ideia, um assunto, algo que rege, né, a vida deles, ou não a vida, mas a paixão, o trabalho deles. E vocês? Vocês usam quais assuntos, quais temas? Vocês são ecléticos ou vocês geralmente focam em uma ideia para tudo que vocês escrevem? Muito importante como o McKee fecha esse capítulo. Qualquer que seja sua fonte de inspiração, muito antes de você terminar sua história, seu amor por você mesmo vai apodrecer e morrer, assim como as suas ideias. E você vai ficar tão frustrado, tão chateado, tão irritado, que talvez você não consiga terminar essa corrida, né? Terminar a história. Então, meu povo, encontre o gênero que você ama escrever e escreva sobre ele. Não é para escrever sobre o que os amiguinhos estão dizendo para você escrever porque vai ser mais aceito socialmente ou politicamente, financeiramente, entendeu? Seja honesto com as suas escolhas, porque de todas as razões para você querer escrever, a única que nos alimenta ao longo do tempo é a paixão pelo trabalho em si. Verdade seja dita, McKee, você é um gênio. Fim de capítulo, vamos falar na próxima sobre estrutura e personagens. Yay! Espero que vocês estejam gostando e não esqueça de seguir a playlist para ver os próximos vídeos e se inscrever no canal para receber a notificação. Clica no sininho para te avisar e tal, eu vou gostar. Curte aí para dar aquela força. Beijo! Fui!